para mim esse celular? É presente? Acho que é. Amém. A paz do Senhor, igreja. Boa noite. Gente, que tempo precioso, viu? Nossa, eu estava comentando ali com o Gui, com a pastora, com os pastores ali, o quanto eu tenho sido abençoado nesses dias, o quanto o Senhor tem derramado uma porção preciosa sobre a minha vida. E para mim é um grande privilégio estar com vocês. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela confiança, por poder estar aqui e partilhar um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado sobre o coração de vocês. Então, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Alessandro. Se você perguntar sobre Alessandro em Florianópolis, ninguém vai conhecer. Todo mundo me chama de Juninho lá. Então, eu sou Alessandro, Juninho, e tenho servido lá já há quase 6 anos. Casei lá. Eu casei, meu irmão. Glória a Deus. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim, há esperança para você. Eu falei para ela que eu queria entrar no dia do casamento. Eu falei que eu queria entrar no dia do casamento. Tem esperança, tem esperança. Eu falei para ela que no dia do casamento eu queria entrar com aquela música. Aquilo que parecia impossível. Meu irmão, Jesus bradou, viu? Jesus bradou, aleluia. A gente tem servido lá juntos e a gente tem liderado a nossa escola, que é o Intensivo Fascinação. Então, é uma escola de 5 meses que tem lá em Floripa, na F-Hop. Recebemos jovens de todo o Brasil, de fora do Brasil. Teve um gringo lá de Boston na turma passada. Pensa o brasileiro zoando com um gringo, imagina. Mas foi muito precioso, tem sido muito precioso. Essa escola já tem mais de 10 anos e tem sido muito precioso ver o quanto o Senhor tem feito na vida desses jovens. Inclusive as inscrições estão abertas, caso você tenha interesse, né? Estamos por aqui, tem até um cupomzinho aí de desconto na inscrição. Amém? Alguém pode me ajudar no teclado? Já estou à vontade, gente, já estou em casa já. Meus irmãos, hoje, diante de tudo que foi falado, de tudo que foi conversado, palavras tão tremendas que vieram do Senhor, o Gui falou ontem sobre ser amigo de Deus, o relacionamento que é construído com o Senhor, e também falou sobre motivos de oração, sobre coisas que precisamos olhar e nos posicionar enquanto igreja de Cristo. Hoje à tarde, a pastora Lenice, ela trouxe histórias muito pontuais, falando sobre a postura de um intercessor, como ele deve se posicionar diante daquilo para o qual ele foi chamado. E hoje eu venho só para completar tudo aquilo que já foi falado, só para contribuir com tudo que já foi ministrado aqui. E eu quero falar com você sobre o nosso chamado de sermos sacerdotes diante de Deus. E, já que a pastora Lenice e o Guilherme falaram sobre o que acontece na terra enquanto nós intercedemos, eu quero falar sobre o que acontece no céu. Hoje a gente vai falar, parece que o pessoal do louvor, parece que eles pegaram o meu esboço, assim. Basicamente eles cantaram a pregação, então não tem muito para terminar aqui, mas hoje a gente vai falar sobre o que acontece na sala do trono enquanto estamos orando. Então olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim, meu irmão, a minha oração é para que Deus acabe com a sua raça hoje. Amém? É tipo assim, para que a gente seja realmente chacoalhado pelo Senhor hoje. E para a gente começar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Quem achou diz amém? Feche os teus olhos por um instante. Fala com o Senhor agora, diante da palavra. Amado Espírito Santo, nós estamos diante da sua palavra. A palavra que foi inspirada pelo Senhor, a palavra que foi dada aos profetas, aos apóstolos, Senhor. A sua palavra é espada cortante, ela diferencia juntas e medulas. A sua palavra penetra o mais profundo do coração do homem. É a sua palavra que transforma, Senhor. Não é um ser humano, não é um evento, não é um culto, é a sua palavra que transforma.
Por isso nós oramos para que enquanto estamos debruçados a ler a sua palavra, para que o Senhor imprima verdades eternas nos nossos corações. Fala conosco aqui, para que não saiamos desse lugar da forma como entramos, mas para que saiamos totalmente transformados, encharcados pela sua palavra. Senhor, encontra fome nos nossos corações. Encontra desejo nos nossos corações. Queremos provar uma porção a mais da sua presença. Nós sabemos que você é uma fonte inesgotável de poder. Por isso nós te pedimos, permita-nos contemplar uma porção a mais da sua beleza através das Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Agora sim. Gênesis capítulo 2, versículo 15, vai dizer assim: E o Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para que o homem cultivasse e guardasse. Ontem o Gui ele se aprofundou em toda a história ali do jardim, então eu não vou me ater aos pormenores, mas aqui a gente está vendo alguns pontos que são centrais no nosso entendimento aqui. A gente percebe que o Senhor ele cria um jardim e coloca o homem dentro do jardim, amém? Então o primeiro ponto que parece simples, mas a gente não para pensar, o homem não foi formado da terra do jardim. Deus cria o homem e depois ele põe o homem no jardim. Sabe uma outra coisa que a gente precisa também se lembrar? Quando o homem foi expulso do jardim, o Senhor coloca um querubim aonde? Na entrada. Então o jardim tinha porta. O jardim tinha um lugar de acesso. O jardim ele foi um lugar preparado por Deus para se relacionar com o homem. E a ordem de Deus é, esse homem que ele colocou lá no jardim, seria alguém que iria cultivar e guardar. E quando a gente olha para isso, a gente começa a pensar que Adão seria uma espécie de jardineiro, uma espécie de agricultor. A gente começa a pensar que talvez Adão ele caminhava lá regando as plantas. Meu irmão, não tinham espinhos nessa época. Não tinham ervas daninhas nessa época. E a Bíblia fala que tinham rios que regavam o jardim de baixo para cima. Então não era necessário um agricultor. Não era necessário um jardineiro. Se não era necessário um agricultor e um jardineiro, a gente começa a perceber que a função de Adão era diferente do que a gente pensa. Quando a gente olha para a palavra cultivar, cultivar ele traz o sentido de servir. E cultivar é uma palavra que é usada ao longo das Escrituras para definir o serviço dos sacerdotes a Deus. Essa palavra cultivar que é utilizada aqui, era usada nos tempos antigos para definir a adoração aos deuses. E quando fala sobre guardar, guardar ela traz o sentido de guardar aquilo que é santo. Um exemplo, quando Davi fala, sua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti, é o mesmo guardar que é usado aqui, quando o Senhor vai falar sobre a função do homem no Jardim do Éden. E quem tinha essa mesma função de guardar também eram os sacerdotes. Os sacerdotes tinham a função de guardar os mandamentos do Senhor, de guardar tudo aquilo que era santo. Não era qualquer um que poderia tocar nos utensílios do templo. Então, meus irmãos, Adão nunca foi um mero agricultor. Adão, desde o início, foi chamado para ser um sacerdote diante do Senhor. Ele foi chamado para servir o Senhor e guardar a sua santidade. E aí nós percebemos que Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim. Depois a gente tem Caim e Abel, e eles estão oferecendo sacrifício diante do Senhor. A Bíblia não fala que o jardim tinha sido retirado da terra, tá? Alguns teólogos acreditam que o jardim pode ter sido retirado lá quando Noé começa a preparar a arca para o dilúvio. Então alguns acreditam que pode ser que o sacrifício de Caim e Abel sejam nas portas do jardim. Agora imagina comigo, o jardim está lá, Adão e Eva perderam acesso e não podem mais entrar no lugar onde Deus se revelava de forma plena. E aí a gente vê agora Caim e Abel sendo instruídos a oferecer ao Senhor. O que Abel oferece? O que Abel oferece ao Senhor? Um cordeiro, um animal. Enquanto Caim oferece dos frutos da terra. A Bíblia fala que Abel era pastor de ovelhas, mas Deus só permite com que os homens comam
carne de animais depois do dilúvio. Então por que tinham pastores antes disso? Será que esses animais que eram pastoreados eram para ser sacrificados ao Senhor? Será que Abel tinha recebido de Adão instruções acerca do sacerdócio, do serviço ao Senhor? A Bíblia não relata, mas a Bíblia relata que o Senhor se agrada do sacrifício de Abel e rejeita o sacrifício de Caim. A história continua e nós vemos um homem chamado Enoque. Lembra-se de Enoque? Enoque é um homem que ele é definido na Bíblia, sua história é definida como o homem que andava com Deus. Meu irmão, quantos querem andar com Deus? Enoque, ele é definido como um homem que vivia intimidade com Deus fora do jardim. Ele vivia um nível de intimidade e relacionamento com Deus a ponto do Senhor o retirar da terra. Vamos viajar comigo aqui, e é só a introdução. Adão viveu cerca de 930 anos. Enoque nasceu por volta do ano 600 e alguma coisa. Sabe o que isso significa? Que quando Enoque nasceu, Adão estava vivo. Enoque é da descendência de Adão. Será que Enoque andou com Deus porque ele ouviu do seu tataravô Adão histórias a respeito do jardim? Eu imagino nesse ponto, tá? Minha versão, isso a Bíblia não diz. Eu imagino Adão se assentando com seus descendentes, porque naquele tempo era comum, ou era pedido pelo Senhor, de que os feitos do Senhor fossem passados de geração em geração. Eu imagino Adão se assentando com seus descendentes e dizendo: houve um dia, houve um tempo, em que nós ouvíamos os passos do Senhor caminhando no jardim. Houve um tempo onde nós não éramos afetados pela morte. Adão olhando para suas rugas e dizendo: houve um tempo onde nós não iríamos nem envelhecer. Nós tínhamos acesso à vida plena. Mas sabe aquele jardim, Enoque? Nós perdemos o acesso a ele porque deixamos de andar com Deus. Isso a Bíblia não fala. Mas uma coisa é fato. É despertado no coração de Enoque o desejo de se relacionar com Deus como nenhum outro homem se relacionou. De andar na sua presença como nenhum outro se relacionou. E a gente percebe que ao longo da história, Deus ele vai frisando o seu compromisso de levantar sacerdotes. Primeiro vimos Adão. Depois, quando a gente caminha um pouco mais, a gente vê o Senhor mandando Moisés construir o quê? Um tabernáculo. Moisés construa um tabernáculo. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 25, versículo 8. Vocês estão comigo ainda? Amém. A gente viu que o propósito do jardim era Deus se relacionar com o homem. Agora olha só o que diz Êxodo capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus ele está reafirmando a sua promessa, o desejo do seu coração. Ele está conduzindo um povo no deserto e ele está dando instruções a Moisés acerca do sacerdócio. E ele está dizendo: Moisés, construa um lugar, Moisés. Não de qualquer forma. As tendas deverão ser nesse comprimento, Moisés. As estacas bem firmadas. Haverá um lugar que será o santo lugar, onde os sacerdotes poderão entrar, mas haverá o santo dos santos, Moisés. Nesse lugar a arca, que representa a minha presença, estará. E nesse lugar somente o sumo sacerdote entrará uma vez ao ano, pedindo perdão pelos pecados do povo. Isso tudo, Moisés, não é porque eu quero dar regras a vocês. Isso tudo não é porque eu quero deixar um manual com um monte de rituais. Isso, Moisés, é porque eu desejo habitar no meio de vocês. Eu desejo habitar com o meu povo. E o sacerdote, então Moisés, ele deu as ordens aos sacerdotes, instituiu os sacerdotes,
acerca do tabernáculo. A porta do tabernáculo, ela ficava para o oriente, sabe por quê? Porque quando o Senhor expulsou Adão e Eva, eles saíram para o oriente. Quando o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no tabernáculo, do oriente até o ocidente, ele estava representando de forma profética o retorno ao jardim do Senhor. Quando ele olhava para o véu que separava o santo dos santos do restante do tabernáculo, a Bíblia fala que havia um desenho de querubins. Porque quando o Senhor expulsa o homem, ele coloca querubins para guardar a árvore da vida. O sumo sacerdote entrava além dos querubins, e lá ele estava diante da concentração da presença de Deus. E a ordem que o Senhor dá a Moisés é para que o incenso subisse ao Senhor todos os dias sem parar. O incenso que subia no Santo dos Santos não tinha em nenhum outro lugar. Era uma especiaria específica, que quando acesa ela tomava conta de todo o Santo dos Santos e de todo o arraial. E as pessoas sabiam que havia alguém lá dentro levantando oração diante do Senhor, pedindo perdão pelos pecados do povo. O sacerdote, ele entrava com vestes de linho, que tinham que ser num formato que Deus determinou, e ele entrava com um peitoral com algumas pedras, e algumas pedras sobre os seus ombros. Cada pedra representava as tribos de Israel, e dos seus ombros também tinham os nomes das tribos. Sabe por quê? Porque quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos para orar, ele tinha que estar consciente que ele estava levando uma responsabilidade sobre os ombros e sobre o coração. O intercessor, quando ele entra na presença de Deus em clamor, ele está levando no peito, nos ombros, o clamor de toda uma geração, meu irmão. O intercessor, quando ele entra no lugar de oração para clamar por pessoas que nunca viu, ele está levando uma nação nos ombros, ele está levando nomes no peito, ele está levando tudo isso diante daquele que pode resolver toda e qualquer situação. Agora imagine o quão glorioso era estar na presença e o quão assombroso era estar na presença. Era um privilégio que somente o sumo sacerdote tinha. E quando a gente olha para a história do povo, a gente percebe que sempre se tentou excluir alguns pontos. Tinha momentos em que os inimigos tentavam retirar a arca. Tinham outros momentos que a arca ficava, mas eles tentavam tirar o livro, o Pentateuco. Tinham outros momentos em que ficava a arca e o livro, mas o inimigo tentava impedir as orações, como em Daniel. Tinha outros momentos em que ele tentava corromper a adoração no meio do povo. Sabe por quê? Oração, Bíblia. Esqueci dos outros dois, olha só. Oração, Bíblia, adoração e a arca da presença. Isso tudo sempre caminhou junto na trajetória do povo. É sempre uma coisa só. Não há como ter uma vida de oração sem ter a presença. Não há como ter a presença sem ter uma vida de oração. Não há como ter uma vida de oração sem uma vida de adoração. Não há como ter uma vida de adoração sem uma vida na palavra. É tudo entrelaçado. Mas sabe qual é o grande propósito de Satanás ao longo dos tempos? Diferenciar essas coisas. E a trajetória de Deus continua. A gente percebe que no jardim ele inicia a conversa, o homem se esconde e o pecado não silencia Deus, ele silencia o homem. Deus continua chamando e se revelando. E aí a gente caminha um pouco mais e a gente percebe o Senhor dando a Davi, a gente vai falar muito sobre Davi hoje, o Senhor dando a Davi o desejo de construir um lugar para o Senhor habitar, olha só. Deus olha para Davi, aquele desejo do coração de Davi, Deus diz: Davi, por acaso eu pedi algum palácio de cedro, Davi? Por acaso eu habito num templo feito por mãos humanas? Mas ainda assim, Deus diz para Davi como ele deveria construir o templo. O Senhor olha para o coração de Davi, desejoso por preparar um lugar para a presença. É como se Deus falasse: Davi, não é sobre 4 paredes, mas você entendeu o princípio.
Eu não habito em 4 paredes, mas você entendeu que é sobre desejo pela habitação, é sobre desejo pelo relacionamento. 1 Reis capítulo 6, versículo 12 vai dizer: habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. Então primeiro a gente vê um jardim, Deus com o homem. Depois a gente vê um tabernáculo, Deus com o homem. Depois a gente caminha mais um pouco e vê um templo, Deus com o homem. Depois a gente pula lá para o Novo Testamento e a gente vê caminhando sobre a terra aquele que foi profetizado por Isaías como o Emanuel, Deus conosco. E no final a Bíblia fala assim: enfim, o tabernáculo de Deus está com os homens, porque com eles habitará. Sempre foi sobre a habitação da presença. Davi, ele cultiva o desejo então de estabelecer para o Senhor um templo. E o desejo de Davi é: eu quero construir um lugar onde oração e adoração sejam levantadas diante do Senhor 24 horas sem parar. Davi parece que está sendo influenciado por Moisés, mas a gente vai ver que não foi só por Moisés. Ele quer estabelecer um lugar onde músicos, cantores, onde todo o povo possa se achegar diante de Deus e clamar diante da sua presença. O coração de Davi é diferente. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: Davi tinha um coração de sacerdote. O coração de Davi era diferente, ele entendia o princípio de cultivar e guardar. Olha só, Salmo, a gente vai ler alguns salmos aqui, tá? Salmo 63, versículo 1, vai dizer assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. A constância de Davi na oração era semelhante à sede. Ele está olhando e está comparando o desejo de intimidade dele com Deus a uma necessidade básica. Ele está dizendo: Deus, da mesma forma que se eu ficar sem água eu morro, se eu ficar sem a sua presença eu morro. A minha alma tem uma sede que só pode se satisfazer no Senhor. A minha alma tem um desejo que nenhuma outra coisa satisfaz. Os anseios do meu coração não são satisfeitos num novo trabalho. Os anseios do meu coração não são satisfeitos no filho, na realização de um sonho, numa faculdade, num diploma. Os anseios do meu coração só são satisfeitos no Senhor. Um sacerdote, ele sabe a importância de orar constantemente. Davi tinha disciplina na sua vida de oração. Salmo 55, versículo 17, olha o que Davi diz: de tarde, de manhã e ao meio-dia, clamarei e ele ouvirá a minha voz. A gente ora no almoço e já fica se achando, né? De tarde, de manhã e ao meio-dia, que bom que ele não falou madrugada. Tem outros momentos que Davi também fala: de madrugada te buscarei. Oração para Davi não era o preparo para um culto, era o estilo de vida. Sabe o que me choca quando eu olho para a vida de Daniel? Daniel, ele iria pagar o preço da morte para não ficar um momento sem orar. Imagina se estivéssemos na situação de Daniel. Provavelmente diríamos: não precisa falar mais nada, está tudo certo. Não precisa orar mesmo, está tudo ok. O que temos feito com a responsabilidade, com o encargo que temos? Existia um homem chamado Daniel Nash. Ele é um homem que poucas pessoas conhecem. Alguém conhece Daniel Nash? Pouquíssimas pessoas. Charles Finney, alguém conhece? Charles Finney já é mais conhecido. Charles Finney foi um grande avivalista. Ele fazia algumas cruzadas, pessoas eram tocadas, libertas, tinha um mover de curas nos lugares onde Finney pregava, mas poucos sabem que junto com Finney caminhava um homem chamado Daniel Nash. Ele era um intercessor de Charles Finney. Tem um livrinho de poucas páginas sobre ele. E a história conta que antes de Finney ir pregar, Daniel Nash ia antes e orava naqueles lugares. E às vezes ele orava por dias, às vezes semanas. Era muito comum de que ele continuasse em jejum durante o tempo de oração. Os biógrafos contam que teve um desses momentos que ele foi
antes de Finney, chamou um amigo para ir junto. Ele então ficou num quarto de pousada e eles começaram a orar, dia e noite, sem sair nem para comer, por aquilo que Deus ia fazer naquela cidade. Charles Finney chega então, depois de alguns dias, vai até a pousada e pergunta para a recepcionista sobre Nash. E ela fala assim: que bom que você chegou. Estamos muito preocupados com aquele homem, porque ele não sai daquele quarto já faz 3 dias, e nós estamos escutando gemidos como que de dor saindo daquele quarto. Finney sorri, olha para aquela mulher e fala assim: não se preocupe, ele apenas está gerando dores de parto no lugar de oração. O seu fervor no lugar de oração era tanto, a ponto do seu físico sentir, a ponto do seu nariz sangrar. No final da vida de Finney, antes de falecer, ele estende um mapa sobre a sua cama, ele ora pelas nações e ali ele falece. Esse é um homem que não tinha uma pregação para oferecer. Esse é um homem que não tinha uma boa música para oferecer. Não tinha uma boa aula para oferecer. A única coisa que ele tinha é oração, vida de oração. Quando Daniel Nash morre, Finney prega mais algumas agendas e ele encerra seu ministério. Porque ele diz que ele nunca encontrou um intercessor tão fervoroso como Daniel Nash. Será que o Senhor ele encontra aqui hoje homens e mulheres como Daniel Nash? Davi, ele era essa pessoa. De manhã, à tarde, à noite, tudo era momento para orar ao Senhor. Tudo era momento para recorrer ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo, em Salmo 142, versículo 2. Vai dizer assim: derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Meu irmão, existe a diferença de súplica e reclamação. Súplica é quando você derrama a amargura da sua alma diante de quem pode resolver. Reclamação é quando você sai falando para todo mundo. Davi, ele não tinha protocolo diante do Senhor. Davi não ensaiava nada. Às vezes eu leio algumas coisas e eu falo: esse Davi era meio bipolar, não é possível. Davi, ele começa um salmo dizendo: a minha alma está abatida, porque te abates, os inimigos se levantam, eu sinto dor nos meus ossos, e termina dizendo: bendirei ao Senhor. Parece a gente, não parece? A gente chega dizendo: eu vou ter uma conversa com Deus agora. Senhor, vamos lá, o Senhor tem que resolver a minha situação. Quer saber? Se você fez isso, não se manifeste. Quer saber? Se isso aqui não mudar, eu desisto de tudo. Você é um crente de banco. Chega. Aí a situação não muda e você fala: Senhor, mesmo assim me perdoa, Senhor. Eu sei que o Senhor me chamou para fazer. Tem um amigo meu que ele é super sincero, né? E às vezes eu tenho aqui as minhas crises, aí eu chego para falar com ele. Aí teve uma vez que eu cheguei, eu falei: ó, quer saber? Para mim chega. Não vou mais liderar ninguém. Chega, eu cansei. As pessoas são isso, são aquilo. Eu vou ser um crente normal, você vai ver. Eu falava para ele: você vai ver. Eu vou entregar tudo que eu lidero, eu vou ser um crente normal que chega na igreja para assistir o culto e vai embora. Quer saber? Eu vou jogar tudo pro alto. Vou jogar tudo pro alto. E fiz aquele drama. Ele olhou para mim, cruzou o braço e fazia assim: ó, tu vai jogar o quê se tu não tem nada para jogar, criatura? Vai jogar o quê pro alto? Não tem nada. Deus já tirou tudo. Eu falei: tá bom, só precisava falar. Davi não tinha protocolo, meu irmão. Ele derramava diante de Deus as suas orações. Deixa eu te falar uma coisa: orações líquidas importam. Ana, quando chega diante de Deus, ela começa a chorar. A Bíblia fala que só se moviam os seus lábios, mas nem se entendia o que ela falava. Eli olha para ela e fala assim: você está bêbada essa hora da manhã, mulher? Crente parece que sempre parece meio doido, né, em momentos como esse. Você está bêbada, mulher, uma hora dessa? E ela fala: eu estou apenas derramando a minha amargura diante do Senhor. Ao invés de estar lá estrangulando Penina, ela estava derramando amargura diante do Senhor. Olha para alguém que está do seu lado, aponta o dedo para ele, porque isso eu acho que é de Deus, hein? Aponta para ele e fala assim: não bata em Penina. Amém? Não briga. Por que você perde tempo brigando com Penina, meu irmão?
Sabe o que um crente que entende o poder da oração faz? Ele vai para aquele que pode resolver. Ah, mas eu não sei nem como falar, chora. Derrama diante dele, derrama diante daquele que enxerga o seu coração. Sabe o que a Bíblia fala sobre as lágrimas? A Bíblia fala que o Senhor, Ele colhe as nossas lágrimas. Olha para mim, isso significa que não houve nenhuma oração em lágrimas que o Senhor não tenha interpretado. Deus sabe ouvir o som das lágrimas da sua igreja. Meu irmão, vamos parar de chegar diante do Senhor e querer usar palavras muito bonitas, sendo que Deus, Ele conhece o nosso coração. Vamos rasgar o nosso coração, assim como Davi. Tem momento que ele fala, já estou cansado de tanto gemer. Eu acho que Davi era meio dramático também, né? Já estou cansado. Você não ri não, porque você também é. Já estou cansado. Deus, eu estou passando pela prova de Jó. Você já falou isso? Eu imagino Jó olhando e falando, eu sou uma piada para você, não é possível. Não é possível que você está falando isso para mim. Davi, ele era nesse nível. Meu irmão, o Senhor, Ele procura corações sinceros. O Senhor não despreza a súplica. Quando Elias chega diante do Senhor e fala assim, Senhor, chega. Todavia, quando eu penso não mencionar mais o teu nome, tem um fogo que queima dentro de mim. E a gente fica com a parte do fogo que queima dentro de mim e se esquece. Que Jeremias acabou de dizer assim, tem momentos em que eu penso não mais mencionar o teu nome. Ele está basicamente dizendo, Deus, eu já pensei em não ser mais profeta. Eu já pensei em largar tudo. Mas você não me deixa desistir. Esse é um coração sincero. Um outro ponto de Davi é que Davi consultava Deus antes de agir. Meu irmão, o que tem de vezes que a gente faz e depois Deus paga a conta, né? Ah, mas não deu certo, mas eu senti de Deus. Aí Deus está olhando e fala, deixa de ser mentiroso, sentiu nada. Você nem orou por isso. Davi, lá em 2 Samuel 5,19, fala assim, Davi consultou o Senhor dizendo, subirei contra os filisteus? Davi consulta o Senhor e fala, essa é a sua vontade, esse é o momento de subir contra os filisteus? É isso que o Senhor quer para agora? Esse é o tempo, essa é a estação? Meu irmão, quando Moisés estabelece as tribos, existia a tribo de Issacar. E sabe qual era a função deles? Discernir os tempos e as estações. Consultar a Deus e perguntar, é momento do tabernáculo se mover? É momento do Senhor nos direcionar? É momento do Senhor mexer em alguma coisa? É momento do Senhor elevar alguém ou retirar alguém? O que o Senhor está fazendo? Muitas vezes estamos perdidos, porque não somos próximos de Deus o suficiente para dizer, o que o Senhor está fazendo aqui? Senhor, o que o Senhor está fazendo na minha família? Sabe por que nós nos desesperamos diante das adversidades? Porque não conseguimos perguntar a Deus, o que o Senhor está fazendo? Qual que é o seu propósito com isso? Você já ouviu falar de Albertina Bezerra? Não? Mas provavelmente você sabe muito bem sobre o legado dessa mulher. Albertina foi uma senhora lá de Belém do Pará. E a história conta que ela tinha uma filha ali, pré-adolescente. E essa filha, ela recebe um diagnóstico de que ela tem uma doença que ela não chegaria ao final da adolescência, ela iria morrer. Essa mulher, ela sai do consultório, não desanimada, não cabisbaixa, mas ela olha para aquela situação e fala, Senhor, eu sei que o Senhor ainda pode fazer. Eu sei que o Senhor pode reverter essa situação. E ela começa a orar. Ela não desanima, ela começa a orar. E ela fala com algumas irmãs da sua igreja e convida essas irmãs para orar com ela. E um grupo de 8 mulheres se reúnem todos os dias da semana, a princípio, para orar para que o Senhor opere a cura, opere o milagre. Meus irmãos, elas oravam de joelho, das 8 da manhã e 5 da tarde todos os dias. De joelho. E tem um dia que a irmã Albertina está no culto, e vem um profeta e fala para ela assim, a doença da sua filha não é para a morte, mas é para que Deus comece uma grande obra no Brasil através da cura dela. E ela se agarra nessa palavra,
nada dos diagnósticos mudarem, mas ela permanece confiando. E agora aquela oração que era todos os dias passa a ser uma vez na semana, mas elas se reúnem fervorosamente para orar. Tem um dia que ela está indo para a reunião de oração e ela recebe um panfleto na rua que diz: a sua oração circula o céu. E aí ela se enche de confiança, né? Ela compartilha isso com aquelas irmãs e todas ali. Passa-se mais alguns dias, a sua filha é curada. Mas a reunião não para. E aquele grupo que tinha 8 irmãs agora tem 30. E aquele grupo que tinha 30 agora começa a se espalhar por outros lugares de Belém do Pará. E aquele grupo que se espalhou por Belém do Pará agora se espalha por todo o Brasil. E é o que hoje conhecemos como círculo de oração das igrejas da Assembleia de Deus. Sabe por quê? Porque uma senhora escolheu crer no poder que a oração tem. Uma senhora escolheu consultar Deus e dizer: o que o Senhor está fazendo? Qual que é o teu plano para isso aqui, Senhor? Não se desespere antes de consultar Deus. Para de ser doido. Para de ser dramático. Consulta a Deus e pergunta o que o Senhor está fazendo. Davi, as suas orações se misturavam com adoração. Salmo 34 ele fala: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Em todo o tempo, não só no dia bom, não só na semana que está tudo bem, em todo o tempo. Davi tem um momento que ele está orando pelo seu filho. Seu filho está muito doente. Ele ora para que Deus poupe a vida do seu filho, mas aprove ao Senhor que o seu filho fosse levado. Os servos vêm muito preocupados contar ao rei que o seu filho tinha falecido. Como o rei vai reagir? Davi enxuga suas lágrimas, olha para os seus servos e diz: vou para o templo adorar. Davi, o seu filho acabou de falecer. Alguém que entende que é sacerdote diante de Deus não seleciona o momento que Deus deve receber adoração. Ou Deus é digno, ou Deus não é digno. Deixa eu te falar uma coisa para você nunca mais esquecer. Existe um tipo de adoração que só entoaremos aqui. Adoração que vem do sofrimento e das lágrimas. Quando estivermos diante dele, não vai mais haver dor. Aqui é o único lugar que temos o privilégio de cantar a Deus o que não estamos sentindo. Aqui é o único lugar que temos o privilégio de dizer: o Senhor é bom, quando estamos olhando para as coisas e não estamos vendo bondade. Aqui é o único lugar que temos o privilégio de elevar uma adoração que vai contra as situações que vemos. Uma adoração que não está baseada no que estamos vendo, mas naquilo que cremos. Um sacerdote entende a importância da adoração na sua vida. E deixa eu te falar uma coisa, Davi amava a palavra de Deus. Meu irmão, isso aqui me choca. Davi, ele era alguém que vivia uma vida de sacerdote, ele era apaixonado pela palavra de Deus. Leia o Salmo 119. Davi, ele fala: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Davi no Salmo 119 diz: bem-aventurado eu fui quando fui afligido pelo Senhor, porque aprendi a temer os seus mandamentos. Guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O homem que está dizendo que ama a palavra não tinha todos os livros como temos hoje. Ele tinha apenas os 5 primeiros. O homem que está dizendo: eu amo as maravilhas da tua lei, ainda não tinha lido quando Paulo diz que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz pela sua confiança nele. O homem que está dizendo: eu amo o livro da sua lei, ainda não tinha lido o momento onde Jesus diz na cruz do Calvário: está consumado. O homem que está dizendo: eu amo as maravilhas da sua lei, ela é lâmpada para os meus pés, ainda não tinha lido João escrever: eis que eu vi um novo céu e uma nova terra, porque as primeiras coisas já são passadas. O homem que está dizendo: eu fui feliz quando fui afligido, ainda não tinha lido: e Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá nem dor e nem choro. Mas ainda assim, com os 5 primeiros livros ele fala:
Eu amo as maravilhas da sua lei. Eu me apego à sua palavra. Só pode dizer isso quem entende que é um sacerdote diante do Senhor. Amém? Meu Deus, eu preciso acelerar. Agora que eu terminei a introdução, gente, meu Deus. Vamos lá, 2 Samuel capítulo 6. Segundo Samuel 6, versículo 20, vai dizer assim, quem achou diz amém? Vai dizer assim, então Davi voltou para abençoar a sua casa, e Mical, filha de Saul, saiu para encontrar-se com Davi e disse, que maravilha fez o rei de Israel hoje, descobrindo-se na frente das servas e de seus servos como um indivíduo qualquer. Davi, porém, disse a Mical, foi perante o Senhor que me alegrei, e perante aquele que me escolheu no lugar de teu pai e de toda a casa dele, estabelecendo-me por chefe sobre Israel, o povo do Senhor. Ainda me alegrarei perante ele, também me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus olhos, mas serei honrado pelas servas de quem falaste. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Quando a gente vai para, eu acho que é 1 Crônicas 13, é o tema da conferência, né? Quando a gente vai para 1 Crônicas 13, a gente percebe que o livro de Crônicas vai dizer que tipo de veste que Davi estava vestindo. Davi não estava despido. Davi não estava dançando sem roupa diante da arca. Davi ele estava vestido com uma túnica de linho. Uma túnica de linho era a roupa de um sacerdote. Olha só. Saul governou cerca de 30 e poucos anos sobre Israel. Durante mais de 30 anos a arca não estava no meio do povo. Sacrifícios continuavam acontecendo. Ritual continuava acontecendo, o sacerdócio continuava acontecendo, mas a arca da presença não estava. Saul exerceu liderança sem nunca consultar a presença. Meus irmãos, sabe o que é lamentável disso tudo? É possível permanecer sendo bem-sucedido sem ter contato com a presença. É possível liderar sem ter a presença. É possível fazer rituais, é possível dirigir um culto sem que a presença esteja. E sabe qual que é o perigo disso? Quando não entendemos que somos sacerdotes, nos acostumamos com reuniões sem a presença. Nos acostumamos com reuniões de oração sem a presença. Nos acostumamos a entrar no nosso lugar de oração e sair sem nem ouvir o Senhor falando conosco. Nos acostumamos com uma vida que ora apenas no horário do almoço. Nos acostumamos a ter a nossa Bíblia fechada na nossa casa como se fosse um livro qualquer de ficção. Nos acostumamos com o fato de não ensinarmos os nossos filhos a amarem o lugar de oração, porque também não amamos. Mas Davi é diferente. Quando Davi assume o reinado sobre Israel, uma das primeiras coisas que Davi pensa é: eu preciso trazer a arca de volta para o meio do povo. Da primeira vez não deu certo porque Davi quis um meio mais fácil de trazer a arca. Davi quis trazer a arca em carros de bois. Meu irmão, olha para mim. Olha para mim. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Fala assim: o alecrim dourado. Não existe meio fácil para levar a presença. Meu irmão, a gente olha para os avivalistas que oravam 7 horas por dia. E as pessoas eram curadas. E a gente, orando meia hora na hora do almoço, a gente quer que o Senhor faça alguma coisa. Alecrim dourado, pelo amor de Deus. Você não é o último maná do deserto não, tá? Davi, ele fala, ele está olhando e está falando assim: Saul negligenciou, mas eu sei o que eu fui chamado para fazer diante de Deus. Vamos trazer a arca da presença de volta para o meio do povo. Davi está olhando e está dizendo: sacerdotes, a arca precisa ser a centralidade dos cultos aqui, ó.
Davi está olhando e está dizendo assim, ó, ei, famílias, a arca precisa ser o centro da direção familiar aqui. Ei, ó, povo, a arca precisa ser consultada quando vamos tomar decisões. Meu irmão, é tempo de se levantar uma igreja que entende o seu ministério sacerdotal a ponto de dizer, vamos trazer a arca de volta para o meio dos cultos. Vamos trazer a arca de volta para os nossos eventos. Vamos trazer a arca de volta para o lugar de oração, para dentro da nossa casa. Vamos trazer a arca de volta. Vamos trazer a expectativa de que a qualquer momento ele pode vir bagunçar tudo de novo. A arca precisa voltar. E Davi, o rei de Israel, tira então as suas vestes de rei. Ele está lá dançando e saltando diante da arca. Mical olha para ele e fala assim, o rei está se colocando como um abominável, dançando como qualquer um. Mical, ele não estava xingando apenas o rei. Ela estava xingando o plano de Deus para o sacerdócio. Ela está dizendo, Davi, você rei de Israel, se reduzindo a ser apenas um sacerdote. Sabe qual que era o único tesouro que o sacerdote tinha? A presença. O sacerdote não tinha casas, o sacerdote não tinha propriedades, não tinha carros de bois, porque o privilégio dele era ter a presença. E Mical está olhando e está dizendo, Davi, você tendo tudo que você tem, se reduzindo a ser como um daqueles que só tem a presença? E Davi olha para ela e fala assim, se eu sou desprezível aos teus olhos, eu já digo uma coisa, eu vou me tornar ainda mais desprezível. Um sacerdote, alguém que entende o ministério de oração e adoração diante do Senhor, ele olha e está falando assim, eu vou parecer louco aos teus olhos, problema seu. Eu vou ser mais louco ainda, porque eu estou diante do Senhor. É para o Senhor que eu estou fazendo isso. Eu estou orando muito alto do seu lado, problema seu. É para o Senhor que eu estou fazendo isso. Eu estou cantando muito alto. Sempre tem aqueles irmãozinhos, né? Que o louvor toca no tom, ele canta no GR e assim a gente vai. É do seu lado, mas eu estou fazendo isso diante do Senhor. E eu vou ser mais louco aos teus olhos, mais desprezível aos teus olhos. Sabe por quê? Porque eu sou um sacerdote, eu sei diante de quem eu estou fazendo. É para Ele que eu estou fazendo. E agora caminhando para o final. Será que Davi ele foi um visionário por fazer isso? Por criar ou ser inspirado a criar um templo, um lugar de adoração, trazer a arca de novo. Louvor e adoração surgindo 24 horas. Salmo 27, capítulo 27, versículo 4, Davi fala assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a sua beleza e aprender no seu templo. Só um sacerdote podia morar na casa do Senhor. Mas Davi está falando sobre contemplar a beleza. Que beleza Davi contemplou. Onde Davi se inspirou para criar um modelo de adoração e oração 24 horas? Vamos para Apocalipse 4? Fala para o seu irmão assim, agora vai pegar. Apocalipse capítulo 4. Vai nos dizer assim, versículo 2. Eu quero que você imagine, tá? O que João está vendo. Fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono no céu com alguém assentado sobre ele. Aquele que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a esmeralda. Ao redor do trono haviam também 24 tronos. Via sentados sobre eles 24 anciãos, vestindo de branco, com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Vamos parar por aqui. João está dizendo que ele viu alguém assentado sobre o trono. Aqui tem alguns momentos que João vai dizer que era algo que era semelhante a um trono. É um trono que parece um trono de esmeralda. Ezequiel vai dizer que esse trono está pegando fogo.
Ezequiel vai dizer que embaixo desse trono existem rodas por dentro de rodas cheias de olhos em chamas. Pensou nisso? E tem alguém que está sentado sobre o trono. Ao redor desse trono existe um arco-íris e vozes e trovões emanam desse trono. Pensou nesse cenário? Primeira coisa que eu quero te perguntar. O que foi criado primeiro? O arco-íris que nós vemos ou o arco-íris que está na sala do trono? A Bíblia fala que aquilo que é visto foi criado a partir daquilo que não se vê. Então, o primeiro é o arco-íris que está na sala do trono, amém? Deus escolheu colocar como símbolo da sua aliança com a terra, Ele escolheu colocar no céu visível algo que já estava diante do seu trono. Quando a Bíblia fala que Deus se lembra da misericórdia, de fato se lembra. Porque quando Ele olha para a terra, primeiro Ele vê o arco-íris que está em volta do seu trono. Primeiro Ele vê o símbolo da sua aliança. Está diante da sua face. O salmista vai dizer, misericórdia está diante da sua face, porque de fato está. Ele está olhando para as atrocidades que acontecem na humanidade, mas ele está vendo primeiro um arco que está em volta do seu trono. E é naquele momento que ele se lembra da aliança que ele fez com Noé. Amém? E vai dizer que ele é semelhante a jaspe e a sardônio. Ele é semelhante a pedras preciosas, mas a gente não vai ter tempo de entrar aqui. E vai dizer que tinham 24 anciões. E vai dizer que do trono saíam relâmpagos de fogo e tinham 7 lâmpadas que são 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos de Deus, na verdade, são as definições do Espírito Santo citadas em Apocalipse, que vai falar que sobre o ungido repousaria espírito de conselho, espírito de sabedoria, temor do Senhor, e ele vai citar todas as descrições disso. E esses anciãos estão sentados ali diante dele, e eles têm coroas na sua cabeça. Versículo 8. Cada um dos seres viventes, tem seres viventes também ao redor dele. Tinham 6 asas que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos, lançavam suas coroas diante do trono, dizendo, Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber glória e honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Pensa comigo, tem aqueles 24 senhores ali, ao redor do trono, e sobre o trono, na parte mais elevada, existem seres viventes. Eles têm 4 faces. As suas asas são cobertas de olhos. E eles declaram sem cessar que Ele é santo. Ele é santo. Você percebeu que eles falam 3 vezes que Ele é santo? Por toda a eternidade. A Bíblia cita em alguns momentos o duplo chamamento, né? Marta, Marta. Samuel, Samuel. E geralmente quando vem o duplo chamamento na Bíblia é porque alguma mensagem importante vai vir. Só que o único triplo chamamento é atribuído à santidade dEle. É como se no céu fosse dito por toda a eternidade, a santidade dEle, reconhecer a santidade dEle, é mais urgente do que qualquer outra demanda. Ele é santo. Não há ninguém que seja comparado a Ele. Enquanto eles estão dizendo isso, aqueles 24 anciões com coroas na cabeça, eles reconhecem não só a santidade, mas a dignidade dele. E a Bíblia vai dizer que eles lançam suas coroas diante dele, declaram quem ele é, se levantam mais uma vez e lançam suas coroas. Eles olham para a beleza daquele que está sentado no trono. A Bíblia diz que ele habita em luz inacessível. Sabe quando você olha para o sol e você tem que fechar o olho? É mais ou menos isso, só que numa proporção muito maior. Eles olham para ele, são fascinados pela sua beleza, e a única resposta cabível é se prostrar e reconhecer que ele é digno. De repente, algo dentro deles faz com que eles queiram olhar de novo. Eles enxergam a dignidade nele e se prostram mais uma vez, por toda a eternidade. Pensa comigo,
desde sempre e para sempre, eles nunca esgotaram a santidade e dignidade de Deus. Eles encontram motivos todos os dias para declarar que Ele é santo e digno. E aí agora a gente vai ver como a gente participa disso. Meu Deus. Olha só, versículo 5. Versículo 4, vamos lá. Eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e para romper os seus selos. João, ele está procurando alguém que fosse digno de abrir o livro que foi selado com 7 selos. Algumas discussões na teologia sobre esse livro, mas naqueles tempos, o Império Romano, ele tinha... o Império Romano, ele é a nação que basicamente origina muito do ordenamento jurídico que a gente tem até hoje. E eles tinham um documento que era selado com 7 selos, porque ele deveria ser escrito por 7 testemunhas. E esse documento era o testamento. E era costume que o testamento só fosse aberto na presença do herdeiro. João está olhando e não está vendo o herdeiro digno de abrir esse testamento. De repente ele vê um cordeiro, aquele que parecia estar morto. E uma voz diz para João, não chore. Ele é o herdeiro, aquele que é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. É como se João finalmente entendesse, ele é o herdeiro de todas as coisas. Foi para ele que o Pai confiou tudo no céu e na terra. As realidades visíveis e as invisíveis. Versículo 8, vai dizer assim, logo que pegou o livro, os 4, vocês estão comigo ainda, gente? Amém. Mas então um amém de sábado, vocês estão comigo ainda? Amém. Amém, agora sim, vamos lá. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são, vamos lá, que são o quê? As orações dos santos. E eles então cantavam um cântico ao Senhor. E olha o que fala no versículo 10. E os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Primeiro de tudo, olha o que está acontecendo na sala do trono. Esses seres viventes estão elevando diante dele harpas e taças cheias de incenso. As harpas representam a adoração que tem constantemente na sala do trono, enquanto o incenso são as orações dos santos. Olha nos meus olhos. Todas as orações dos santos são armazenadas em taças diante da presença de Deus. Todas. Sabe aquelas orações depois de um dia cansativo? Está diante da face de Deus. Sabe aquela oração quando você falou assim, eu não entendo porque que o Senhor está permitindo isso comigo? Está diante da face de Deus. Sabe quando você chegou em casa e você falou assim, eu estou orando, mas parece que a minha oração não passa do teto? Está diante da face de Deus. Sabe a oração que você fez hoje aqui, quando nós estávamos orando pelo Rio Grande do Sul? Está diante da face de Deus. Da mesma forma como estão as orações de Paulo pela igreja de Corinto. Da mesma forma que estão as orações de Paulo pela igreja de Éfeso. As orações de todos os santos estão diante da face dele. Meu irmão, se nós entendêssemos que enquanto estamos orando aqui, estamos enchendo as taças diante da face dele. E agora, para fingir que a gente está acabando, capítulo 8 de Apocalipse. Olha o que vai acontecer no fim dos tempos. Versículo 3. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com a oração de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com a oração dos santos. Em seguida, o anjo pegou o incensário,
encheu-o com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes e relâmpagos. Então os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Deus escolheu que antes do tocar das 7 trombetas, tivesse o manifestar do poder da oração dos santos. Haverá um tempo onde esse incensário que estamos enchendo diante do Senhor será preenchido não apenas com incenso, será preenchido com fogo do altar e lançado sobre a terra. Nós estamos participando do que Deus está fazendo hoje e do que Deus vai fazer no dia de Jesus. Meu irmão, enquanto você ora, você está fazendo parte da história de Deus. Enquanto oramos, estamos fazendo parte daquilo que Deus está movendo ao longo da história. Fique de pé. Queria que o time de louvor subisse. Sabe o que Davi entendeu? Quando Davi estabelece um lugar onde oração e adoração iriam ser levantados ao Senhor 24 horas, Davi ele está entendendo que essa é a realidade que está diante da face de Deus. Davi está concordando com aquilo que na verdade sempre foi o desejo do coração de Deus. Quando nós oramos, nós não estamos fazendo algo novo, nós estamos concordando com o desejo de Deus. Eu queria que a gente terminasse essa noite com liberdade, amém? Então olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, não seja Mical. Fala assim, não adianta se escandalizar não. Amém? Então gente, eu quero terminar com liberdade, amém? Amém? Então assim, quero convidar você a vir para frente, se precisar afasta a cadeira. Sabe, vamos ser livre na presença do Senhor. Vem para frente, vai. Eu queria que fosse um momento para a gente terminar com oração e adoração, concordando com aquilo que está diante da face de Deus. Amém? Pode vir, pode vir, pode vir. Surenda larabachunda labas, surenda labas.